Realmente a torcida do Vasco é diferente. Após esgotar os ingressos no Nabi Abichedid contra o Bragantino, esgotar os ingressos no Allianz Parque contra o Palmeiras, esgotar os ingressos contra o Bahia na Arena Fonte Nova também, contra o Atlético Mineiro no Maraca, contra o Fluminense no Newton Santos, contra o Coritiba amanhã em São Januário, nesta quarta-feira de manhã, a torcida vascaína também esgotou os ingressos para segunda-feira, no estádio Independência, contra o América Mineiro no jogo atrasado do primeiro turno. Torcedor, nós somos diferentes. Torcedor, a torcida do Vasco da Gama é diferente. Sabe o que me deixa mais louco? É falar que essa torcida é a sexta, a sétima maior do Brasil. Chega até a ser brincadeira o que esses caras fazem. E a gente vai falar sobre isso, pois não para por aí. Nesta semana, o engajamento do torcedor vascaíno nas redes sociais foi completamente surreal, batendo recordes. A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras novidades. Falar, é claro, sobre essa partida de amanhã contra a equipe do Coritiba em São Januário, mudanças para Ramon Arreu Dias entre os 11 iniciais. Falar também sobre assunto importante envolvendo uma possibilidade de saída de Gabriel Peck. Gabriel Peck nesse momento vem sendo alvo do Lyon da França, clube inclusive do John Textor, CEO do Botafogo, e muitas outras informações. É um Fala Gigante movimentado, agitado, que você, torcedor vascaíno, jamais pode perder. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente está na meta agora de bater a marca dos 111 mil inscritos, contamos muito com você. Então, é claro, se você é vascaíno, se você sempre gosta de ficar muito bem informado sobre as notícias do Vasco da Gama durante sua semana, venha para o canal do Gigante Vasco. Aqui embaixo é rápido, é fácil, você não perderá tempo, não terá que pagar nada, basta se inscrever. Além disso, ative o seu sininho de notificação e, é claro, principalmente, se você já curte o nosso conteúdo, se você gosta dos nossos vídeos, deixe aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois é, de fato, né? Uma quarta-feira bastante agitada desde as suas primeiras horas. E eu já quero começar aqui falando sobre uma situação até bastante inusitada que foi divulgada nesta manhã de quarta-feira. O deputado federal, no caso, o deputado federal do Paraná, Aliel Machado, esteve nesta manhã de quarta-feira lá no Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano é praticamente um país, é considerado até mesmo um país, onde fica ali o centro da Igreja Católica. E esse deputado federal do Paraná, esteve presente no Vaticano, estava no Vaticano, ele simplesmente fez questão de entregar uma camisa do Vasco da Gama ao Papa Francisco. Uma camisa que estava personalizada com o nome aí do Papa nas costas, na camisa do Vasco da Gama. Então, torcedor, realmente o Vasco é diferente, o Vasco é pra maluco e até o Papa recebeu a camisa do Vasco da Gama. É Papa, é Cabo Daciolo, é Padre Juninho, é todo mundo, todas as religiões juntas a favor do nosso Cruz Maltino. O Vasco é um mundo, torcedor, o Vasco é de fato diferente. É rir, vamos rir, porque esse é o nosso Gigante da Colina. E falando em gigante, não podemos deixar de falar neste Fala Gigante sobre a nossa torcida, porque tem aí uma frase da música, uma música bastante conhecida que diz, né, minha torcida é um esculacho. E realmente a torcida do Vasco é um esculacho. A torcida do Vasco, após ficar vários jogos sem poder comparecer aos estádios, após aquela confusão que aconteceu contra o Goiás no dia 22 de junho, após a reabertura, lotou várias casas, né? O Vasco lotou, esgotando os ingressos, inclusive, contra o Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, contra o Palmeiras também em São Paulo, contra o Bahia, em Bahia, na Arena Fonte Nova. Agora domingo, contra o Fluminense no estádio Newton Santos, contra o Atlético Mineiro no Maracanã. O torcedor vascaíno está esgotando tudo. Tudo onde o Vasco joga, esgota.
esgotou para quinta-feira. Em menos de 4 horas, todos os ingressos esgotados para Vasco da Gama e Coritiba. E agora, torcedor vascaíno, para a partida da próxima segunda-feira apenas, estamos na quarta, da partida da próxima segunda-feira contra o América Mineiro no Estádio Independência, ingressos também esgotados. Em menos de horas os ingressos foram esgotados. Foi divulgado aí pelo Juninho, do canal Machão da Gama, o grande amigo, que os ingressos não estão mais à venda. A torcida do Vasco simplesmente esgotou em horas os ingressos para essa partida contra o América Mineiro nessa próxima segunda-feira. Uma partida que pode tirar o Vasco da zona do rebaixamento, é importante trazer isso a vocês. Então é uma partida que tem esse clima aí de festa. O Vasco vencendo o Coritiba na quinta-feira, independente dos resultados que ainda irão acontecer nessa 24ª rodada de Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco vença, o Vasco vai enfrentar o América Mineiro na segunda-feira que vem, dependendo apenas de si. É vencer e sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. Que momento, né? Que bom. O torcedor vascaíno que imaginou durante um determinado momento dessa temporada que já estava rebaixado, hoje, em caso de uma vitória contra o Coritiba amanhã, em caso de uma vitória contra o América Mineiro na segunda-feira, o Vasco sai da zona, fica a 2 pontos de distância, 1 ponto, perdão, de distância do primeiro time dentro da zona e a 3 pontos de distância da Sul-Americana. Ou seja, torcedor, o Vasco sai e mira já lá em cima. Um momento muito bom para o nosso Vasco da Gama. E a torcida está comprando barulho, como sempre comprou. Não à toa, se vocês derem uma olhada nessa imagem que está aparecendo aí a vocês, essas são as interações semanais nos períodos entre 13 de setembro a 19 de setembro. Torcedor, olha o que a torcida do Vasco está aprontando. A torcida do Vasco liderou simplesmente a rede social lá da direita, que eu não vou falar o nome aqui porque a gente não pode utilizar nomes de certas redes na plataforma do YouTube. A torcida do Vasco liderou, ficou apenas atrás do São Paulo. Na terceira, aliás, que é a do IG, a torcida do Vasco ficou apenas atrás de São Paulo e de Flamengo, sendo que os dois clubes hoje disputam a final da Copa do Brasil, então é natural estar nessa posição. E a torcida do Vasco ficou apenas atrás da do Flamengo, à frente de Corinthians, de Palmeiras, de Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco, no X, ficou atrás apenas do São Paulo e à frente do Flamengo, dos dois finalistas da Copa do Brasil, e a torcida do Vasco na primeira rede, que está aparecendo na parte esquerda, lá do cantinho, ficou na segunda colocação apenas atrás de São Paulo, que é também um finalista da Copa do Brasil. Torcedor, a torcida do Vasco é diferenciada. A torcida do Vasco é gigantesca. Louco! Maluco! Quem coloca essa torcida do Vasco como a quinta, quarta, a sexta maior do Brasil. A torcida do Vasco é no mínimo, a terceira maior do Brasil. No mínimo. Se não for a segunda. E se não for a primeira. A torcida do Vasco é gigante. É gigantesca. O Brasil não está preparado para o retorno do Vasco. Vai sair torcedor vascaíno assim, ó, de tudo quanto é canto. O Vasco é de fato gigante. E a nossa torcida vem dando show, tanto nas arquibancadas, quanto também fora delas. E amanhã será um show o que irá acontecer em São Januário. E é claro, esse show que o torcedor vascaíno espera dentro de campo passa por muitos atletas, passa por Veguete, passa por Paulinho Paula, passa por Praxedes, passa por Ramon Reus na beirada de campo e passa também por um nome que foi o grande destaque desse último sábado contra o Fluminense no Newton Santos. Gabriel Peck marcou 2 gols e ainda se manteve como artilheiro do Vasco nesta temporada. O Gabriel Peck é o nome que mais marcou gols com a camisa do Vasco da Gama nessa temporada de 2023. Vem fazendo com que o Vasco consiga pontuar no Campeonato Brasileiro. Vem a cada dia mais fazendo com que Ramon Dias consolide o seu trabalho. Gabriel Peck vem ajudando muito. Foi titular em algumas partidas. No sábado, quando entrou como reserva, garantiu a vitória para o Cruz Maltino. Esse é Gabriel Peck. E nesse momento, Gabriel Peck vem começando a despertar o interesse de alguns clubes do futebol europeu. Gabriel Peck é um atleta torcedor vascaíno que já tem uma maturidade muito grande. Gabriel Peck já passou por poucas e boas aqui no Vasco, mas é um jogador jovem. O Peck tem apenas 22 anos de idade, mas é um jogador maduro, é um jogador experiente, é um jogador que sabe o que é o Vasco, pois já sofreu muito. Não sei se vocês lembram, o Peck subiu no ano de 2019 com o Vanderlei Luxemburgo. O Peck já está no profissional do Vasco há 4 anos. Já subiu para o profissional, depois voltou para o sub-20 e agora, enfim, conseguiu ganhar o seu espaço entre os profissionais do Vasco da Gama. Mas já viveu muito, já viveu um rebaixamento no ano de 2020, já viveu uma temporada boa com o Luxemburgo no ano de 2019.
Gabriel Peck vivenciou o Vasco há muitos anos e vivencia hoje também. Então isso vem chamando a atenção, vem chamando a atenção, né? A maturidade do jogador, os números do atleta com a camisa do Vasco, as suas jogadas, a sua questão tática, que é muito boa dentro de campo. O Peck é um atleta que cumpre taticamente as funções da maneira que poucos conseguem. E nesse momento, a informação que temos a trazer aqui a vocês é que o Lyon da França, que tem como inclusive um dos donos, o empresário John Textor, que é o CEO do Botafogo, está interessado e vem observando atentamente o futebol de Gabriel Peck. Lyon está de olho na contratação do atleta. Então é para ficar de olho. A ideia aí é que os valores apresentados cheguem à casa dos 55 milhões de reais pela compra de Gabriel Peck. A diretoria do Vasco nesse momento já está muito atenta, né, sobre isso. Até porque o Peck é um grande ativo do Vasco. Acredito que nesse momento apenas atrás do Marlon Gomes, que já é um jogador de seleção brasileira sub-23. É um jogador ainda que nem completou os seus 20 anos, é um jogador sub-20, então é mais promessa do que o Peck. O Peck hoje já se tornou uma realidade, já está consolidado. E a Europa não gosta muito de pegar do futebol brasileiro jogadores assim com uma idade mais avançada, cai muito o valor de mercado. Mas após Marlon Gomes, o Peck é uma grande promessa do Vasco, é o jogador mais aí que pode dar dinheiro ao Vasco da Gama após o Marlon Gomes nesse momento entre os profissionais e atletas utilizados por Ramon Angel Dias. Então a Europa está de olho em Gabriel Peck. E a expectativa sim é que nessa próxima janela de transferências do início do ano, o Vasco receba uma boa proposta pelo jogador. Cabe o Vasco vender ou não. Lembrando, o Vasco contratou o Luco Orejano já pensando numa possível saída de Gabriel Peck. Hoje, Luco Orejano e Gabriel Peck são jogadores muito parecidos. A diferença entre os dois é clara que o Peck é um jogador muito mais maduro fisicamente, muito mais maduro com relação ao desempenho dentro de campo, mas com relação à habilidade, mano a mano, muito semelhante. Você olha para o Luco Orejano e você lembra muito do Gabriel Peck quando surgiu no profissional. O problema é que na Argentina essa preparação física é muito fraca, é muito frágil. O Luco Orejano veio, né, imaturo fisicamente, um jogador muito franzino. E o Peck era também. Passou-se os anos, o Peck sendo trabalhado pelo departamento médico do Vasco, o DESP, que é o departamento de saúde e performance também, conseguiu ganhar um físico melhor. Isso fez com que o desempenho do Peck voasse, aumentasse. Então o Vasco também buscará fazer a mesma coisa que fez com o Gabriel Peck agora com o Luco Orejano. Então a saída do Peck é sim algo muito provável na próxima janela de transferências. O que eu espero é que não venha a ser vendido por pouco. Para mim, 55 milhões de reais é pouquíssimo pelo Gabriel Peck. Colocaria um valor na casa de 70, 80 milhões de reais pela venda desse grande ativo da base Cruz Maltino. E você, também acha que é pouco? Coloca aí a sua opinião nos comentários. A certeza é, Europa está de olho em Gabriel Peck, dos grandes destaques aí do nosso Vasco da Gama. Porém, torcedor, vamos prosseguir? Porque amanhã é dia de decisão. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Coritiba. Amanhã é dia de jogo que ainda não tira o Vasco da zona do rebaixamento, mas coloca o Vasco a 1 ponto do Santos e a 2 pontos do Bahia, que hoje é o primeiro time fora do Z4. É decisão pro Vasco, é clima de festa em São Januário. Reabertura dos portões após quase 100 dias interditado o nosso caldeirão. Amanhã São Januário estará pequeno, São Januário vai ferver, o caldeirão será um território hostil para o adversário. E ontem houve treino nos gramados de São Januário, visando inclusive essa partida de amanhã. E o que podemos trazer aqui a vocês, torcedor, é que haverá mudanças. Mas quero trazer aqui informações mais específicas e mais completas sobre essa partida. A primeira informação importante, Ramon Angel Dias contará com 2 atletas para essa partida que não esteve à disposição de Ramon neste último sábado contra o Fluminense. Falo do volante Jair que não foi relacionado para aquela partida contra o Atlético Mineiro, por algumas questões pessoais, o nascimento da filha dele, então exatamente por esse motivo ele não foi ao jogo. Jair que esteve presente na partida contra a equipe do Bahia, porém acabou sendo expulso. Perdeu um gol na cara, que não poderia perder, e foi expulso logo após perder aquele gol. Jair estará de volta, novamente à disposição de Ramon Angel Dias após cumprir suspensão neste último sábado contra a equipe do Fluminense. E além do Jair, também o volante chileno, que é zagueiro hoje, Gary Medel, o capitão da seleção do Chile, após cumprir suspensão também contra a equipe do Fluminense neste último sábado, estará novamente à disposição de Ramon Angel Dias. E é aí que começa a primeira mudança dentro do Vasco da Gama, entre os 11 iniciais. Maicon, que vinha sendo titular, sai para dar a vaga a Gary Medel e novamente formar essa dupla titular com o Léo, a dupla titular que deu certo no Vasco. Maicon vem jogando muita bola, mas é diferente o Medel e o Léo. São 2 jogadores, tanto o Léo como o Medel, que
tem, né, uma amplitude maior na saída de bola, dá mais qualidade à saída de bola do Vasco. O Maicon vem conseguindo ganhar essa confiança nas últimas partidas e vem até conseguindo ajudar o Vasco nessa primeira construção, mas é diferente ter o Medel e o Léo. Então eles dois retornam à zaga titular do Vasco após muitas partidas. A última vez que os dois atuaram juntos foi contra o Red Bull Bragantino, para vocês terem noção, que após enfrentar o Red Bull Bragantino, o Vasco contra o Palmeiras jogou com o Maicon e com o Medel na esquerda e com o Zé Gabriel na frente. Após enfrentar a equipe do Palmeiras, o Vasco contra a equipe do Bahia, teve Maicon, Léo, Léo e Medel. O Medel foi colocado como primeiro volante porque o Zé Gabriel estava suspenso. E nessa última partida de sábado, o Medel estava suspenso. Então veio o Léo suspenso, aí o Maicon entrou no lugar do Léo e o Medel foi empurrado para a esquerda. Após a partida contra o Palmeiras, contra a equipe do Bahia, quem foi suspenso era o Zé Gabriel. Então o Medel foi empurrado para a posição de primeiro volante, o Maicon foi empurrado para a posição de zagueiro e o Léo permaneceu na esquerda. E nessa última partida quem foi suspenso era o Medel, quem esteve suspenso era o Medel. Então o Zé Gabriel voltou para a posição de primeiro volante, o Léo para a posição de zagueiro pela esquerda e o Maicon permaneceu na posição de zagueiro pela direita. Então o Maicon foi titular 3 jogos seguidos devido a esse rodízio de suspensão que acabou acontecendo no sistema defensivo do Vasco, que jogou muita bola. Realmente foi um papel importante nesses últimos jogos, nesses últimos trunfos do Gigante da Colina, mas agora retorna Medel e Léo para a zaga como os dois titulares do sistema defensivo. Esses dois estarão retornando, porém quem não estará à disposição de Ramon Redias são 4 nomes: Eric Marcos, Gabriel Dias, Capasso e Robson. Os 3 primeiros, Robson, Capasso e Gabriel Dias, estarão de fora por problemas musculares de lesão, já Eric Marcos por uma própria opção do técnico argentino. E falando em opção do técnico argentino, Puma Rodrigues será mantido entre os titulares. Após uma boa partida contra a equipe do Fluminense nesse último sábado, o Pumita permanece entre os 11 iniciais. Para a reclamação de muitos, mas Ramon Redias confia no jogador e bancou o atleta novamente entre os titulares do Gigante da Colina. Gostou desse time? Acha que vai? Léo Jardim, Medel e Léo, Pumita e Piton, Zé Gabriel, Prachete e Paulinho, Veguete, Rossi deve permanecer entre os 11 iniciais. Muito provavelmente, a gente ainda não tem essa convicção, por isso não trouxemos o sistema ofensivo, mas deve sim ser Rossi, Marlon Gomes e Veguete na trinca ofensiva. Gosta do time, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira. E já, por volta das 8 horas da noite, a gente vai tentar colocar em ponto hoje. Estaremos aqui com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.